Os Estados Unidos estão afirmando que esta é a grande vitória que buscavam, mas ao mesmo tempo dizem que querem continuar a guerra se as coisas não derem certo. É uma grande contradição. É, não é? Mas acho que o problema é que quanto mais tempo essa confrontação durar, mais problemas o governo dos Estados Unidos terá internamente. E o regime Trump vai ter mais dificuldades com sua base. Porque se isso for algum tipo de vitória absoluta e a resposta iraniana vier, eles vão dizer, bem, então não foi uma vitória absoluta. E se os americanos atacarem de novo, as pessoas vão começar a dizer, isso é exatamente o que você prometeu não fazer. Embora ele já tenha violado e rasgado todos os acordos e ignorado as promessas que fez à sua base e ao povo americano. Mas se isso continuar, vai ficar muito mais difícil para ele. Acho que os Estados Unidos realmente estão em uma grande confusão em relação ao Irã. E eu acho que isso se deve à ignorância deles. É um governo muito ignorante. O establishment político dos Estados Unidos é muito ignorante. Os israelenses são muito ignorantes. Os especialistas dos Estados Unidos são muito ignorantes. Eles disseram que tudo o que você precisa fazer é pressionar o Irã e ele vai colapsar. Na sexta-feira vimos em todo o país, sob ameaça de ataques aéreos, mísseis e drones, iranianos saindo em multidões massivas. As pessoas podem ver isso online. Multidões enormes em todo o país. As pessoas foram para a cidade sob ameaça de morte e manifestaram apoio à resistência do Irã. Este não é um Estado fraco. Este não é um governo facilmente derrotado. A República Islâmica do Irã é poderosa. Sempre foi poderosa. Sempre desfrutou de um grande grau de legitimidade aos olhos do público. Mas agora eles uniram o Irã como nunca antes, exceto durante o período em que Saddam Hussein, com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, invadiu o Irã nos anos 1980. Durante aquele período, vimos o mesmo tipo de aglomeração de pessoas e o mesmo tipo de unidade que vemos hoje. O regime israelense, como Ali apontou, realizou um ataque repentino. Eles tentaram glamorizá-lo no Ocidente. Glamorizar assassinatos é o que a mídia ocidental geralmente faz por dois motivos. Um é que eles querem limpar a imagem do regime israelense pelos crimes que ele está, neste exato momento, cometendo em Gaza. E hoje, houve outro massacre. Um massacre enorme. Crianças sendo massacradas todos os dias. Pessoas sendo mortas. Eles querem que isso desapareça. E então querem, ao demonizar o Irã dia e noite na última semana, a grande mídia, a mídia corporativa, a mídia tradicional, eles querem desviar a atenção disso e também limpar a imagem do regime israelense, como se o regime israelense estivesse prestando um serviço ao mundo ao atacar o Irã. Então, a mídia corporativa é a mesma coisa, quer dizer, é uma ferramenta. Eles se expuseram durante este holocausto. E vimos como não há diferença. Não há diferença entre a CNN e a Fox News. Não há diferença entre o New York Times ou o Washington Post, ou o Times de Londres ou o Guardian, ou a France 24 e a Deutsche Welle. Eles são todos iguais. Eles são todos iguais. A narrativa, a forma como constroem suas narrativas pode ser diferente, mas o objetivo subjacente é o mesmo. Então eles demonizaram o Irã para preparar o terreno para a guerra. E, aliás, o chefe da AIEA e o Conselho de Governadores fizeram o mesmo. Temos que ter em mente que a AIEA é um órgão político apoiado pelo Ocidente. Ela é controlada pelo Ocidente, como todas as instituições internacionais criadas após a Segunda Guerra Mundial. Eles têm a maioria. O Ocidente tem a maioria lá. Então, tentaram demonizar o Irã para preparar o terreno para um ataque. A mídia preparou o terreno para o ataque. Por quê? Todos eles queriam salvar Israel. Eles queriam limpar a imagem do regime israelense e salvar o regime. Isso não tem a ver com o programa nuclear do Irã. Isso é só uma desculpa. Seja o programa nuclear, sejam os direitos humanos, sejam os direitos dos animais, seja o terrorismo ou qualquer outra coisa que eles digam, tudo isso são apenas ferramentas e meios para pressionar o Irã, prejudicar o Irã, ajudar o regime israelense.
porque o regime israelense precisa dominar a Ásia Ocidental e o norte da África. Mas como eu estava dizendo, os iranianos estão unidos hoje. Sempre foi forte. Como eu disse, a República Islâmica do Irã sempre teve um alto grau de legitimidade. E as pessoas, e você não acha que o que o Ocidente também fez foi destruir a visão de mundo das elites liberais no Irã? Eles esmagaram isso. Porque no passado, essas pessoas costumavam pensar que talvez se tentássemos negociar, ou se fosse nossa culpa, deveríamos negociar, e então se negociássemos de boa fé, as coisas se resolveriam. E nós éramos o problema. Estávamos negociando e eles estavam conspirando pelas nossas costas. E então eles nos atacaram e continuamos a negociar. Como você viu, o ministro das Relações Exteriores estava se reunindo com os 3 europeus, os britânicos, os franceses e os alemães, e eles ainda estavam conspirando pelas costas do Irã. Esses regimes são traiçoeiros. Eles são desonestos, não podem ser confiáveis. Os israelenses bombardearam o prédio do Crescente Vermelho em Teherã, bombardearam um hospital, bombardearam uma ambulância, bombardearam famílias em seus carros. Em um caso, assassinaram uma mulher e toda a sua família, e uma das pessoas assassinadas estava grávida de 8 meses e meio. Você não vê nada disso na mídia ocidental. Mas quando um míssil atinge Tel Aviv, você vê a mídia ocidental expressando profunda preocupação com os feridos. E eles ficaram extremamente abalados com o hospital militar, que alegaram, continuaram dizendo, ter sido atingido, quando na verdade nem foi atingido. O míssil caiu ao lado. Então seus 2 pesos e 2 medidas estão ficando claros para os iranianos comuns. Os iranianos comuns veem essas coisas. Eles não são estúpidos. E as elites liberais que pensavam diferente e foram educadas para acreditar que o Ocidente você sabe, eles veem o Ocidente através da mídia tradicional. Eles o veem pelos livros didáticos universitários, que são traduzidos para o persa, os livros de ciências sociais. A maioria dos nossos livros universitários de ciências sociais e humanas são traduções de textos ocidentais. Então, quanto mais estudamos, mais eurocêntricos costumamos nos tornar. No entanto, todas essas leituras e todos esses programas de notícias e tudo mais que eles ouviram a vida inteira acabaram se mostrando um absurdo. Eles veem isso na prática aqui no Irã. O ministro das Relações Exteriores estava negociando com o Ocidente. No primeiro dia, Witkoff disse, sim, claro, podemos fechar um acordo. O Irã pode enriquecer urânio a 3,67% para seu programa nuclear, com o objetivo de produzir eletricidade. Depois, ele mudou de ideia. Depois descobriu-se que desde então, e talvez até antes, como o Nima estava sugerindo por causa do planejamento do ataque antes mesmo das negociações começarem, é bem possível que eles estivessem planejando atacar o Irã, mas fingiam estar levando as negociações a sério. O interessante é que eles acham que o Irã é ingênuo. O Irã estava em alerta quando os israelenses atacaram. E também sabe, aquele general que disse que ninguém sabia, exceto alguns americanos, que esse ataque seria lançado e que os iranianos foram pegos de surpresa. Só na noite passada, à meia-noite, eu estava em 3 diferentes X-Spaces, em 1h30, meia hora em cada um. E em todos eles, eu disse que um ataque era iminente. Sou apenas um iraniano comum. Então não é como se os americanos estivessem apenas falando para o próprio público, tentando convencer seu povo de como são fortes, como são masculinos e como podem matar pessoas à vontade. Mas na realidade, o que eles estão fazendo? Todo o sul global enxerga essa fachada. E o povo iraniano nomes. E aqueles iranianos que são sempre pró-Ocidente estão vendo a realidade de que este governo, que foi demonizado pela mídia persa dia e noite, a mídia persa no Ocidente, porque eles têm um enorme aparato midiático em persa, não há nada igual no mundo, BBC Persian, Deutsche Welle Persian,
Iran International, todos esses canais de notícias, sites, esses exércitos online que eles têm, todos estavam constantemente atacando o Irã. E assim, muitos desses jovens liberais iranianos e liberais mais velhos, que sempre pensaram negativamente sobre o Irã, estavam dizendo, bem, os iranianos estavam negociando, os iranianos estavam conversando, e então os israelenses atacaram. E então os iranianos estavam negociando novamente quando os americanos atacaram. Isso traz algum benefício para os Estados Unidos? Eu acho que não. Mas voltando ao que o Ali disse, acredito que o foco continuará sendo o regime israelense, mas tenho certeza de que os iranianos vão retaliar de qualquer forma. Não tenho dúvida de que os iranianos vão atacar os Estados Unidos. Não sei como, onde ou quando, mas os iranianos são muito cautelosos. Eles calculam, não são emocionais. Eles não tomam decisões de repente. Se quisessem agir por impulso, teriam revidado na noite passada. E precisamos lembrar que a capacidade do Irã de atacar os americanos é muito maior do que sua capacidade de prejudicar os israelenses. Isso é algo que as pessoas comuns precisam ter em mente. O Irã está derrotando os israelenses, não há dúvida disso. Caso contrário, os americanos e os europeus não estariam tão preocupados com a situação, e os americanos não teriam se envolvido. Mas o Irã ainda está vencendo. No entanto, disparar mísseis contra Israel e lançar drones de longo alcance contra Israel é mais difícil do que disparar mísseis de curto e médio alcance, e drones de curto e médio alcance contra americanos na região do Golfo Pérsico. Esses mísseis são muito mais móveis, esses mísseis são muito mais precisos, e o Irã tem muito mais desses. Tem dezenas de milhares de mísseis para atingir Israel e dezenas de milhares de drones. Então imagine o que eles têm no Golfo Pérsico. Eles vêm se preparando para uma possível guerra com os Estados Unidos desde a invasão do Iraque e do Afeganistão. E até mesmo antes disso, mas depois disso, eles levaram muito a sério. Então em todo o Golfo Pérsico, e é por isso que se chama Golfo Pérsico, porque eles controlam um dos lados, em todo o Golfo Pérsico e no Oceano Índico, há bases subterrâneas iranianas por toda parte, com todos esses mísseis e drones. E esses mísseis e drones alcançam o outro lado em questão de minutos. Não vai ter gente como Nima assistindo os mísseis passarem e levando 15, 20, ou seja lá quantos minutos para chegar lá. Eles vão chegar imediatamente. Vão destruir tudo. E o que temos do outro lado do Golfo Pérsico? Temos palácios de vidro. Todos esses regimes são cúmplices porque abrigam essas bases. O Catar paga todas as despesas das bases americanas lá. Eles pagam por isso. O que quer que os americanos façam é pago pelo Catar. Eles são cúmplices. E sempre foram cúmplices. Nenhuma dessas ditaduras familiares, nenhuma delas, é uma aliada sincera do povo palestino. O Catar abriga o CENTCOM. A Turquia faz parte da OTAN. Turquia e Aliyev, no Azerbaijão, neste exato momento, continuam a transportar petróleo para Israel. Enquanto cidades próximas à fronteira da Turquia e da República do Azerbaijão estão sendo bombardeadas dentro do Irã, eles continuam financiando ou exportando petróleo para Netanyahu. À medida que o genocídio e o holocausto em Gaza continuam, eles continuam a apoiá-los. Eles são todos mais ou menos iguais e não sinceros em relação à causa palestina. Mas esses países do Golfo Pérsico são muito vulneráveis. Eles não conseguem se defender. Se houver uma guerra no Golfo Pérsico, a maioria dessas famílias não vai durar algumas horas, e no máximo alguns dias. Se tiverem muita sorte, talvez algumas semanas. Vai acabar muito rápido. E então imagine o que acontece com o mercado global de petróleo. Os iranianos são o lado que está agindo de forma responsável. Os iranianos não querem a guerra. As únicas pessoas que querem guerra são os sionistas, Netanyahu, os neoconservadores e seus aliados fanáticos, que também são sionistas.
Só essas pessoas querem guerra. Mas se os americanos, se o regime em Washington, se o regime Trump continuar por esse caminho, é isso que vamos ter. O Irã vai retaliar. Será uma retaliação proporcional. Será uma retaliação que vai dissuadir novas agressões. Mas eles vão retaliar. Mas o foco continuará sendo a Palestina. E vimos isso esta manhã. Os iranianos deram uma boa lição a Israel hoje. Eles não conseguiram se defender. Os iranianos estão, em sua maioria, usando mísseis mais antigos. Só essa manhã, eles usaram alguns sei quantos, talvez 2, mísseis avançados que ainda não tinham usado antes. Estamos obviamente preocupados com o que aconteceu ontem, com o que vem acontecendo desde 13 de junho, com o que aconteceu esta manhã e com o que pode acontecer nas próximas horas e dias. Mas eu só quero ampliar o olhar e analisar o quadro de longo prazo para Israel. Não importa como esse confronto militar se desenrole, me parece que, ao lançar esse ataque contra o Irã, Israel, de certa forma, selou seu próprio destino. Porque, afinal, que futuro existe para Israel nesta região? Sabe, estou lendo relatos na mídia israelense esta manhã sobre como israelenses estão indo em massa para o Egito. Eles estão atravessando a fronteira de Taba para o Sinai para fugir do país. Há uma reportagem no Haaretz, o jornal israelense hoje, em que entrevistam algumas dessas pessoas que estão partindo, retornando aos Estados Unidos. Algumas que nunca estiveram nos Estados Unidos, mas têm parentes lá, então estão indo embora. Eles conversaram com um homem que está retornando para a Rússia e aparentemente muitos também estão saindo pela Jordânia, porque ainda há voos operando da Jordânia para outras partes do mundo. Então eles estão tentando sair. O governo israelense está permitindo uma operação limitada da aviação para trazer israelenses de volta para casa, mas não para permitir que eles saiam. O governo israelense proibiu israelenses de deixarem o país por via aérea. Eles podem sair pelas passagens terrestres, mas não podem sair de avião pelo aeroporto Ben Gurion, supostamente para sua própria segurança. Mas você sabe, israelenses que querem sair estão fazendo a escolha de que preferem correr o risco de voar do aeroporto Ben Gurion para Larnaca, no Chipre, ou para Atenas, ou para onde quer que possam ir a partir dali, acreditando que isso seria muito mais seguro do que ficar em Israel enquanto o país é bombardeado por mísseis. E o governo israelense chegou a criar esse chamado Comitê de Exceções, de modo que, se você é um israelense que quer sair do país, precisa solicitar a um comitê especial do governo, que vai decidir se você é digno de deixar o país, se você tem uma desculpa boa o suficiente para sair, seja por motivos médicos ou qualquer outro. E então veja a ironia aqui. Durante décadas, nos foi dito essa propaganda de que Israel era necessário, que foi necessário realizar uma limpeza étnica e assassinar os palestinos para que os judeus pudessem ter esse único lugar seguro na terra, para onde poderiam escapar, para realmente estarem seguros, porque não estavam seguros em nenhum outro lugar. E a realidade é que Israel, graças ao comportamento do regime sionista, é de longe o lugar mais perigoso do mundo para judeus. By far, and Jews in Israel who want safety are trying to get back. Judeus em Israel que buscam segurança estão tentando voltar para os Estados Unidos, para a Rússia, para a Europa, passando pelo Egito, pela Jordânia, por esses países onde nos dizem que as pessoas são tão odiosas e odeiam tanto os judeus que eles não estariam seguros ali, apesar do fato de que seus governos têm tratados com Israel. Mas nos dizem que o povo é tão hostil, e mesmo assim, os israelenses preferem sair pela Jordânia e pelo Egito a ficar no lugar mais perigoso do mundo para judeus. E se voltarmos, aquele parque cibernético militar israelense que foi atacado pelo Irã na sexta-feira em Beersheba, trata-se de uma grande instalação militar israelense, uma instalação de guerra cibernética, com importantes estruturas do comando cibernético das FDI ali. Mas também foi concebido como uma espécie de parque tecnológico para integrar o setor militar com a indústria de alta tecnologia e todas as startups.
Em outras palavras, usar todas essas empresas civis como escudo humano para o exército israelense. Essa seria uma forma de colocar a questão, mas também para incentivar empresas estrangeiras a investir em Israel. Então, uma das empresas que está lá nesse parque cibernético, e todos vimos vídeos de incêndios próximos ao seu prédio, é a Microsoft que, como sabemos, graças a funcionários atuais e antigos, está profundamente envolvida no genocídio. Mas outras empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos também têm escritórios lá, incluindo Tesla, IBM, Motorola e uma série de outras. Então você tem que se perguntar, qual empresa em sã consciência vai investir em Israel, olhando para esse cenário? Quem vai colocar bilhões de dólares em Israel, em sua indústria de alta tecnologia, quando os próprios trabalhadores de alta tecnologia de Israel estão indo embora? Naquele artigo do Haaretz desta manhã, uma das pessoas entrevistadas que estava na fila na fronteira com o Egito para sair de lá o mais rápido possível, era um trabalhador de alta tecnologia. E ele disse, posso trabalhar remotamente de qualquer lugar, não preciso estar aqui sob os mísseis. E isso é verdade. Essa é uma conta que outras pessoas também vão fazer. A Maersk, gigante dinamarquesa de transporte marítimo, tem sido muito cúmplice do genocídio. Há uma grande campanha global, liderada por palestinos, chamada Mask Off Maersk, focando em como a Maersk está ajudando Israel a trazer as armas do genocídio que está usando contra o povo palestino em Gaza. Bem, a Maersk acabou de anunciar que suspendeu todas as escalas de seus navios em Haifa e outros portos israelenses, simplesmente porque está perigoso demais. Sim, provavelmente em algum momento os portos vão reabrir. Provavelmente em algum momento o aeroporto vai voltar a funcionar. Provavelmente em algum momento alguns desses israelenses vão se sentir seguros o suficiente para voltar e passar um tempo lá, a fim de manter seus benefícios da Previdência Social e não serem retirados do registro de residência. É isso que muitos deles fazem. Mesmo morando no exterior, eles vão e voltam para poder manter seus benefícios sociais em Israel, não ficando fora por muito tempo de cada vez. Mas olhando para o longo prazo, quem vai investir nesse projeto moribundo e insano que está em guerra, que lançou agressões contra 5 países vizinhos simultaneamente e está ameaçando mais? Acho que estamos testemunhando esse surto selvagem e genocida, esse ataque ao Irã, essa agressão descontrolada, são os estertores de morte desse brutal projeto colonial. Está chegando ao fim. E a pretensão, sabe, claro, o governo Trump dos Estados Unidos é o que é. Mas os europeus também, que até fingiram, os regimes europeus, que até fingiram ser oposição ao Trump. E estamos tão horrorizados com esse monstro Donald Trump. Bem, a realidade é que todos eles se alinham atrás de Donald Trump. Todos ficam entusiasmados. No momento em que o que querem isso sem aquele aura. American attack on Iran. None of them condemned it. The UN Secretary General. Nenhum deles condenou isso. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, não condenou. Ele deveria, seu trabalho é defender o direito internacional, a Carta da ONU. E ele não condenou essa agressão flagrante contra o Irã, que é uma violação grave dos princípios mais fundamentais da Carta da ONU. Então, todas as máscaras caíram. Essa pretensão de uma ordem mundial liberal baseada no direito internacional, baseada em direitos humanos, está desmoronando. E quem percebe isso não são apenas as pessoas do sul global e dos países-alvo, mas também nos Estados Unidos e na Europa. O público lá também vê tudo isso como estando exposto. Estamos em um momento da história em que o mundo está mudando, e essa mudança está em andamento. Sabe, o velho está morrendo, mas o novo ainda não nasceu. Definitivamente é essa a fase em que estamos, e todos nós precisamos ter esperança e trabalhar para que, apesar do sofrimento horrível que esses poderes podem infligir às pessoas, o que nasça seja um mundo melhor, em que o poder esteja nas mãos de pessoas em nações soberanas e independentes, e não desses impérios que acreditam ter um direito divino de governar o planeta em benefício próprio. Esse mundo
precisa chegar ao fim. E algo mais justo e melhor precisa nascer disso. Something more just and better has to be born out of this.